Olá, irmãos e amigos, sejam muito bem-vindos ao canal A Bíblia em Gotas. Hoje, mais uma vez aqui para o estudo da lição com o tema Junto à Árvore. E o estudo é do livro de Gênesis, capítulo 2, versos 16 e 17. Somos gratos a Deus pela companhia de todos vocês que estudam com a gente a cada dia, a cada manhã. Que Deus derrame bênçãos sem medidas sobre a vida de cada um de nós e nos dê forças para continuarmos firmes a cada dia no estudo da palavra e não somente estudar, mas que o Espírito Santo venha nos iluminar para que possamos entender, compreender e, acima de tudo, colocarmos em prática em nossas vidas. Pedimos àqueles que puderem, fechem seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Bondoso Deus, querido Pai, louvado e exaltado, Senhor, seja o teu nome para sempre. Pai querido, muito obrigada, Senhor, pela noite de sono, pelo despertar com vida, com saúde, por este dia que o Senhor nos concede. Que o Senhor venha nos ajudar a cada dia, Senhor, estar aqui para estudar a tua palavra. Venha abençoar cada um dos nossos ouvintes, nossos amigos, nossos irmãos. Que possamos entender, compreender, que Teu Santo Espírito venha nos iluminar, para que assim possamos colocar em prática, Senhor, tudo que estudamos, tudo que aprendemos de Ti, Senhor. São bênçãos que Te pedimos, Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. E em Gênesis capítulo 2, nos versos 16 e 17, diz assim: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Adão e Eva, eles foram submetidos a um teste em que tiveram a oportunidade de exercitar seu livre-arbítrio. E nesse teste, eles não deveriam comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi a ordem que Deus deu, né? Numa ampla permissão que Deus deu, né? Deixou para eles que eles poderiam comer de toda a árvore, né? De todas as árvores que estavam ali no jardim. Mas ele deu essa proibição para não comer, que eles não deveriam comer de somente uma árvore. Né? Eles foram desafiados, né? Desafiados a responder de maneira o quê? De maneira positiva ou negativa, né? Então, eles tinham o livre-arbítrio para fazer isso. E Deus, né? Ele deu a oportunidade de eles desobedecerem. Ele não criou eles sem esse perfil, né? Eles tinham esse livre-arbítrio de desobedecer ou não. E se eles não tivessem essa oportunidade de desobedecer, então Deus não teria se dado ao trabalho de dar essa advertência, né? Contra a desobediência. Por quê? Porque ele não daria essa oportunidade para eles, então ele não teria que adverti-los também, certo? E todas as coisas que vêm antes nesse capítulo, ou seja, tudo que vem do capítulo 1 até o versículo 15 do capítulo 2, abrem o caminho para quê? Para esse clímax, né? O futuro da humanidade estava centrado nessa proibição única. O ser humano não precisava ser confundido por uma multiplicidade de questões. Somente uma ordenança divina deveria ser mantida em mente. Ao limitar assim o número de ordens a uma só, Yahvé deu sinais de sua misericórdia. Além disso, para indicar que esse único mandamento não era penoso, o Senhor o colocou no contexto de uma ampla permissão, ou seja, de toda árvore do jardim comerás livremente. Esse era o contexto, né? É uma permissão ampla.
De todas as árvores do jardim eles poderiam comer, menos de uma. Esse foi o teste que está contido em Gênesis 2, 16 e 17. O teste da aplicabilidade do livre-arbítrio, né? Deus, ele ao criar o homem à sua imagem e semelhança, ele os presenteou, né? Deu a eles o privilégio da capacidade de escolha. Deus não criou marionetes. Deus criou homem e mulher para raciocinar, né? Para ser racional. E quando ele chamou o casal a obedecer à sua vontade, ele estava dizendo: eu sou o seu Criador e fiz vocês à minha imagem. Sua vida é sustentada por mim, pois por mim todos vivem, movem-se e existem. Eu providenciei tudo para seu bem-estar e felicidade. Sustento, lar, companheirismo, tudo isso Deus pensou de forma planejada, de forma detalhada, né? Deus os estabeleceu como governantes do mundo criado, né? Deus deu a autoridade a eles, né? Abaixo de Deus, o homem estaria agora governando a terra, como governantes do Jardim do Éden, né? Quando lemos esses versos, nós percebemos Deus dizendo: se vocês estiverem dispostos a confirmar esse relacionamento comigo, porque me amam, não por obrigação, porque me amam, por amor, eu serei seu Deus e vocês serão meus filhos. Filhos do Criador de todas as coisas, filhos do Rei, o Rei do Universo. Percebemos que esse relacionamento e essa confiança implícita, contida nos versos de Gênesis, versos 16 e 17, é simplesmente um gesto de amor. Deus os testou, né? E lá no Novo Testamento nós ouvimos de Jesus, né? Se me amas, guardais os meus mandamentos. Portanto, o que se entende diante desse contexto, né, que nós estamos falando de obediência, de escolha, né? Que os nossos primeiros pais tiveram a oportunidade de escolher em obedecer, mas escolheram em desobedecer. O que nós entendemos? Nosso relacionamento com Deus, ele pode ser eficaz e duradouro. E é incrível que todas as recomendações que foram feitas para os nossos primeiros pais, elas continuam valendo hoje para nós também, né? Hoje nós temos a liberdade de escolha, nós temos a oportunidade de ter um relacionamento com Deus de forma eficaz e duradoura. Por que eficaz e duradoura? Porque nós temos a liberdade de aceitar a sua vontade, que a vontade de Deus, os planos de Deus, são sempre planos grandiosos, planos de bênçãos, né? E nós temos essa liberdade, né? De escolher optar por esse relacionamento. Mas também temos a liberdade de rejeitar. É o famoso livre-arbítrio, né? Exatamente. Aplicar o uso do livre-arbítrio. Por quê? Ou nós escolhemos obedecer ou nós escolhemos desobedecer. Ele nos dá essa oportunidade, né? Exato. E quando nós rejeitar a obediência ao Senhor é, em essência, declarar a independência dele. Então, quando nós rejeitamos a obedecer a Deus,
nós declaramos independência dele, o que indica que acreditamos que não precisamos dele. E quando fazemos isso, as escolhas, né, essas escolhas de não depender do Senhor, o resultado é um resultado trágico, né? Um resultado que leva ao conhecimento do mal, que leva à alienação, à solidão, à frustração e à morte. Só que não é a morte, só a morte física, né? É a morte espiritual. E vamos fechar o estudo. Eu vou colocar aqui também, hoje, mais uma vez, uma parte que nós possamos fazer a reflexão, né? Quando Deus deu a Adão e Eva um teste de lealdade e fé, né? Ele desejava que eles fossem leais a Ele, porque Ele os havia concedido tudo de que precisavam em um mundo incrivelmente belo, né? Ele deu a liberdade para eles de viverem nesse mundo ou seguirem seu próprio caminho, independentemente da vontade de Deus, né? Eles não tiveram fé suficiente na palavra do Senhor, eles não acreditaram no que o Senhor disse para eles, né? Então, o teste foi a árvore do conhecimento do bem e do mal. Hoje, enfrentamos testes semelhantes em nossos dias. A lei de Deus, ela funciona como um paralelo ao mandamento de Gênesis 2, 16, 17. Fica aí a reflexão, um paralelo, né? O que é um paralelo, né? São duas linhas que não se encontram, né? Então, Gênesis, obediência, a lei de Deus, obediência, né? Elas se encontram? Ou elas têm correlação? Ou elas estão distantes, né? A lei de Deus é para ser cumprida, né? Ou é algo que já é ultrapassado? Que nós possamos refletir sobre isso, porque a decisão que nós venhamos escolher hoje em relação à lei do Senhor é uma decisão que pode também ter resultados favoráveis ou desfavoráveis, vida eterna ou morte eterna. Que o Senhor nos abençoe e neste momento eu os convido para orarmos juntos. Grandioso Deus, Pai de amor, graças te damos por todas as misericórdias concedidas sobre nossas vidas. Graças te damos, Senhor Deus, por estarmos reunidos junto com nossos irmãos que nos ouvem, nossos amigos. Que a sua misericórdia, que o seu perdão venha estar sobre todos nós, nos ajudando a caminharmos, Senhor Deus, essa caminhada cristã até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigada por tudo, oramos agradecendo, em nome de Jesus, amém.